Fala, galerinha do primeiro ano, beleza? Professor Afonso com vocês aqui de novo para continuar nosso assunto, para fechar mais uma semana, última aulinha da nossa semana. Hoje a gente fala sobre um cara chamado de resultante centrípeta ou, dependendo da onde você está lendo o problema, pode também estar força resultante centrípeta. Então, é uma resultante que vai aparecer nos problemas. Então, fica esperto, porque a gente vai ter que comentar sobre esse cara. Pega a tua apostila lá na página 37. Apostila 2, hein? Não vai pegar a apostila 1 e depois falar que não achou. E aí, gente, como é que vocês estão conseguindo superar essa loucurada toda? Todo mundo tentando se manter bem, se manter feliz, com a cabeça no lugar? Então, beleza. Então, vamos para frente, vamos fazer nossa parte. Mais uma semana aí começando e a gente moendo. Vamos lá. Bom, então, primeiro vamos começar falando da tal da força resultante centrípeta. O que que acontece? Quando a gente tem um objeto executando um movimento circular e uniforme, então essa resultante centrípeta, ela vai aparecer em movimentos circulares. O valor de sua velocidade é constante. Lembra que valor é chamado de módulo. Então, o módulo da velocidade é constante, mas ela muda a direção e o sentido. A gente já vai ver como. Observe na imagem acima, na verdade, que não está aqui, mas vai ter a imagem, que o vetor velocidade em laranja sofre alterações no sentido, né, e direção ao longo de sua trajetória. Quem faz essa mudança na direção e no sentido da velocidade durante o movimento circular é a tal da aceleração centrípeta. Então, olha só a questão ali, a figura que era para estar em cima, mas está embaixo. Então, essa daqui, ó. Então, o que acontece? Essa velocidade dele, ela vale 20 metros por segundo, por exemplo. Aqui embaixo, ela também vai valer 20 metros por segundo, por exemplo, tá? Mas aqui também vai ser 20, ali do outro lado. Então, aqui também 20, aqui também 20. Então, você vai falar, ah, tá, então essa velocidade aqui é constante. Então, tá errado aquilo que você falou. Porque você falou para a gente no exercício, no enunciado que o valor era constante. Então, tá certo, tá? Mas eu falar que o valor é constante não é a mesma coisa que falar que a velocidade é constante. Por quê? Repara nessa primeira velocidade em roxão que está lá. Ela vale 20, ela é horizontal e para a direita. Então, ela tem uma direção horizontal e um sentido para a direita. Olha essa agora do ladinho direito. Ela está na vertical e para baixo. Então, o que que a gente percebe? Mesmo que o módulo seja constante, a direção e o sentido eles estão variando, eles estão mudando. Então, eu não posso falar que a velocidade é constante, eu posso falar que o módulo dela é constante, sendo que a direção e o sentido mudam, beleza? Então, muito cuidado com essa afirmação. O módulo, o valor é o mesmo, mas a direção e o sentido vão mudar. Então, isso não deixa eu falar que a velocidade é constante, tá bom? Para calcular a aceleração centrípeta, a gente já comentou, né, algum tempo atrás, vocês não devem lembrar, então tá aqui, ó. A aceleração centrípeta, o que que é? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Lembrando que essa velocidade normalmente vai estar em metros por segundo, então o raio tem que estar em metros. Não pode misturar quilômetros por hora com metros, tá? Não pode misturar as coisas, tem sempre que manter a mesma unidade. Então, olha só, o termo centrípeta significa aquilo que aponta para o centro. Então, o que que acontece? Se a gente olhar na figura anterior, lembrar da figurinha anterior, a gente viu que os vetores que estavam em verdes representam a aceleração centrípeta. Todos eles apontam para o centro e geram uma direção, uma mudança na direção e sentido da velocidade. Então, vamos antes de falar da equação, associada à aceleração centrípeta, a gente pode pôr na segunda lei de Newton, né? E com isso a gente determina a força centrípeta,
que é responsável por manter esses corpos em trajetória circular. Gente, só vai ter trajetória circular se tiver força centrípeta, tá? Só tem trajetórias força centrípeta. Então vamos aqui, ó, vamos lembrar. Força resultante, massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton, tá? Que vocês viram, a gente já comentou. Só que eu vou mudar a aceleração por aceleração centrípeta. Se você está com preguiça de voltar um pouquinho o vídeo, é só você lembrar. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. Então, eu substituo no lugar da aceleração centrípeta v ao quadrado sobre o raio. Com isso, eu tiro a força centrípeta, que vai ser mv ao quadrado sobre o raio. Então, é a segunda lei de Newton adaptada. Por isso que a gente fala que a força centrípeta é uma força resultante, a resultante centrípeta, porque eu estou pegando a segunda lei, que é da força resultante, transformando em força centrípeta, só substituindo a aceleração. Tá joia? Os termos da equação são força centrípeta, que tem que ser medida em newtons, massa do corpo, então vamos lá, força centrípeta em newtons, massa do corpo em quilogramas, velocidade em metros por segundo e para bater o raio também em metros, tá? São esses caras que tem que aparecer. Assim como a aceleração, a força centrípeta aponta para o centro da trajetória. Quando um veículo executa uma curva em uma autoestrada, a força de atrito entre os pneus e o asfalto atua como a força centrípeta e mantém o móvel preso à trajetória circular. Aqui tem aquele problema do pessoal falar de pneu careca, falar de pista molhada, mancha de óleo, areia, né? Qual que é o problema desses caras? O problema desses caras é exatamente isso daqui, ó. Eles vão diminuir o atrito. Diminuindo o atrito, diminui a força centrípeta. E aí a tendência do carro escorregar é muito maior. Então, veja só, quando um carro está na pista aqui na horizontal, normal e peso vão ser iguais, porque não tem uma inclinação. Então, eu posso dizer que o módulo da força normal e o módulo do peso são iguais, tá? Portanto, eu posso até dizer que eles se anulam, mas não é o caso. E aqui a gente tem que ficar esperto com essa constatação. A força que aponta para o centro é a força centrípeta. Mas quem que está gerando essa força centrípeta? Quem está gerando esse cara? A força de atrito entre os pneus e o solo. Então, a força centrípeta vai ser a própria força de atrito, tá bom? Pegaram a ideia? Força centrípeta faz papel de atrito. Lembra que a centrípeta é uma resultante. Então, a força de atrito ela tem uma equação que a gente conhece, força centrípeta também tem uma equação que a gente conhece. Então, o nosso trabalho vai ser fazer um algebrismo aí, ajeitar as coisas para deixar tudo mais certinho. Então, vamos pôr a mão na massa, vamos ver o que acontece. Nesse caso, a força, né, centrípeta e a força de atrito são as mesmas, tá? Uma representa a outra, só muda o nome. Então, tá aqui, ó, força centrípeta e força de atrito. Bom, se eu lembrar que a força centrípeta, que é esse cara aqui, força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r, e força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Eu posso igualar esses dois, e igualando esses dois acontece uma coisa que é muito show. Como assim, Afonso? Não entendi. Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui nessa passagem, não sei se você percebeu. Velocidade igual raiz quadrada. Aqui eu vou ter o coeficiente de atrito e aqui a normal. Só que normal é igual ao peso, porque ele está no horizontal. Então, normal vai ser o quê? Massa vezes a gravidade, vezes o raio que eu já tinha. E eu tenho uma outra massa aqui embaixo. Gente, essa massa mata a outra massa. Como isso aconteceu, as massas saem da equação e sobra para mim velocidade igual μ vezes o raio vezes a gravidade. Essa é a velocidade máxima para o cara fazer uma curva sem derrapar.
E aí, uma pergunta que fica bem clara na nossa cabeça vai ser o seguinte: então, para um carro fazer uma curva sem derrapar, faz diferença se ele está cheio de gente, se ele está vazio, se ele está pesado ou se ele está leve? Não, não faz diferença, porque como a massa cortou, a massa vai ser irrelevante para a gente. A massa não faz diferença. Então, a pergunta clássica que dá para fazer: numa curva, então a massa do cara vai ser determinante para ele derrapar ou não? Não, a massa não vai ser relevante. Quem vai ser relevante? O coeficiente de atrito, que é o tipo do pneu, o raio, né, quanto mais aberta a curva, menos chance de derrapar, e a gravidade do local. Isso aí é que vai fazer diferença. Isso aí é que vai fazer relevância para nós, beleza? Vamos treinar, povo? Exercíciozinho ali da EPICAR ou AFA, né, que é o mesmo, de 2015. Fala que uma determinada caixa é transportada em um caminhão que percorre com velocidade escalar constante, velocidade escalar é o módulo da velocidade constante, uma estrada plana e horizontal. Em determinado instante, o caminhão entra em uma curva circular de raio, tá? 51,2 metros. Então, aqui ele está falando para a gente o raio do cara. Mantendo a mesma velocidade escalar. De novo, deu a letra para você, é constante. Sabe-se que os coeficientes de atrito cinético e estático entre a caixa e assoalho são, então, primeiro, o cinético, que tem a ver com o movimento do cara escorregando, que é 0,4, e o estático, para ele não escorregar, que é 0,5, beleza? E considerando que as dimensões do caminhão em relação ao raio da curva são desprezíveis, sempre vai ser, e que a caixa esteja apoiada apenas no assoalho da carroceria, pode-se afirmar que a máxima velocidade em metros por segundo que o caminhão poderá desenvolver sem que a caixa escorregue é, ou seja, velocidade máxima na curva sem escorregar. Então, tá ali as afirmações: 14,3, 16, 18, 21,5. Gente, é direto e reto você usar a equação da velocidade máxima em curva, beleza? Mas vamos trabalhar um pouquinho para dar uma treinadinha em tudo que a gente viu. Bom, resolvendo, para que a caixa não escorregue, a força de atrito estático, porque eu não quero que ele escorregue, eu não quero que ele se mova na carroceria do caminhão, então é o atrito estático. Lembra que no problema ele te deu os dois, tá, coeficientes, então aqui você tem que ficar esperto, que eu vou usar o estático. Ele deve ser igual à força centrípeta, né? A força de atrito estático deve ser igual à força centrípeta provocada pela curva. Assim, o atrito estático segura a caixa durante a curva, não deixando ela deslizar. Bom, lembrando então, força centrípeta, a gente abre ela em mv ao quadrado sobre r, tá? Tá aqui. E a força de atrito estático, a gente abre ela em μ vezes normal, ou normal vezes o coeficiente, tanto faz, tá aqui. Ele fala para a gente que a superfície é horizontal. Então, se a superfície é horizontal, o que acontece? O peso se equilibra com a normal. Quer dizer que o módulo do peso é igual ao módulo da normal, que a gente sabe que vai ser m vezes g, tá? Tudo bem, eu falei que a massa não vai ser relevante, mas guarda essa informação. Substituindo os caras, então o que que eu vou ter aqui, ó? Força centrípeta, mv ao quadrado sobre R, normal vezes μ, que é a força de atrito, tá? Normal é igual ao peso, então eu substituo no lugar da normal, eu coloco o peso aqui, então fica mv ao quadrado sobre R, que é igual ao peso vezes o coeficiente. Peso a gente sabe que é massa vezes gravidade. Então, vou abrir o peso aqui, ó. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, força centrípeta mv ao quadrado sobre R, massa vezes a gravidade vezes o coeficiente. Ó, massa corta com massa. Passa o R para lá multiplicando, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter V ao quadrado é igual, né? Ou sobre R igual a gravidade vezes o coeficiente. Beleza? Então, é isso aqui que vai rolar. Eu tenho as informações todas aqui, tenho o raio, tenho a gravidade, tenho o coeficiente. Então,
V ao quadrado igual raio, 51,2, que é igual a 10 vezes 5. 10 vezes 0,5, perdão. 10 vezes 0,5 vai dar 5. Esse 51,2 passa multiplicando, vai ficar V ao quadrado igual a 256. O 2, que é expoente, passa para lá, vira raiz, e raiz de 256 é 16 metros por segundo, que equivale à minha velocidade máxima na curva, tá? Se ele fizer uma velocidade maior do que essa, aí vai derrapar, a caixa vai sair escorregando. Não quero que isso aconteça, então o máximo de velocidade que ele pode ter é 16 metros por segundo. E agora eu vou até fazer a conta aqui, só para a gente ter uma noção. Então, 16 vezes, né, 3,6 para passar para quilômetros por hora. Dá quase 58 quilômetros por hora. Nem é tão rápido assim, tá? Essa é a maior velocidade que ele pode ter na hora de fazer a curva. Tá joia? Agora é a vez de vocês trabalharem. Página 44, o exercício 29. Essa semana eu ainda posto lá no mural de vocês o gabarito para vocês darem uma olhada. E aí eu vou propondo outras atividades. Não fiquem enrolando os pais de vocês. Façam também para que vocês treinem, para que vocês consigam entender e tirar dúvidas se for o caso. Beleza? Então, gurizada, agora é a hora de vocês me pôr a mão na massa, vocês trabalharem. Valeu? Ficamos assim. Valeu a atenção de vocês. Beijo, se cuidem. Até a próxima. A gente se fala na sequência. Abraço, meu povo. Valeu. Tchau, tchau.